Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo, aqui igual que nem eu falei para vocês, vou fazer um apanhado geral da geometria plana, tá? E aí vai dar base para entender aqueles gráficos que eu estava explicando na primeira parte da aula. Então aqui eu coloquei, né, a parte da geometria plana, como o próprio nome diz, a gente vai estudar figuras dentro de um plano. E o que significa isso? Esse plano ele tem que ter duas medidas somente. Então, por exemplo, eu fiz um quadrado, então ele tem uma parte que a gente chama de base, que eu coloquei com 3 centímetros, e a parte de altura. Então, toda figura plana, ela vai ter que ser composta por duas medidas, que são base e altura, né? Então, alguns exemplos além do quadrado, triângulos, retângulos e etc. Então, dentro de um plano, tá? E aí eu coloquei aqui já uma apanhada assim geral. Basicamente, dentro da geometria plana, vai ser estudado dois temas principais, que é o conceito de área e de perímetro. Então, as unidades de áreas, a gente usa centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados e assim vai. E, no caso do perímetro, a gente usa só centímetro. Calma que eu já vou dar o exemplo lá. Tá? Então, o que acontece aqui? Só um exemplo de curiosidade, onde que a gente aplica o conceito de área, por exemplo. Então, por exemplo, se eu fosse pintar essa parede aqui, geralmente quando você compra uma lata de tinta, vem lá que ela tem a área de cobertura de 500 metros quadrados. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é o tamanho dessa parede, ou de uma casa, alguma coisa assim, para eu saber se uma lata de tinta é suficiente para cobrir aquela parede, tal, alguma coisa assim. Revestimento de azulejo também, eu preciso saber de piso, eu preciso saber qual é o tamanho da casa e tal, esse tipo de coisa. Ah, não quero ser pedreiro nem nada disso. Tem alguns exemplos também, por exemplo, em situações de manifestações de rua, movimentos de rua, eles são contados através do espaço que as pessoas ocupam na rua. Então, por exemplo, não fica um cara lá contando 1, 2, 3, tá, opa, perdi a conta, volta todo mundo para poder contar de novo. Não é assim. Então, é feito o tamanho que as pessoas estão ocupando, eles estimulam lá mais ou menos o tamanho, no caso, eu uso o conceito de área, para poder calcular dentro daquele espaço quantas pessoas que podem ser ocupadas. Geralmente é 5 pessoas por metro quadrado, geralmente é isso, mas aí depende da situação lá, tá? É uma estimativa. Então aqui, o que eu vou fazer? Vou começar pelo quadrado, então é o primeiro. É bom copiar, colocar as medidas certinhas, igual eu coloquei aqui, porque fica mais fácil de entender. Então eu coloquei um quadrado que tem a medida de 3 por 3, para a gente poder entender o que é o conceito de área e o que é o perímetro, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu coloquei na mesma medida, que aí eu já vou simplificar. Tá dando para ver aí, mais ou menos? Então eu dividi aqui, ó, coloquei 3 por 3, tá? Tanto na altura quanto na área, e nesse quadrado eu dividi ele usando a medida de quadrados de 1 por 1. Tá? Então, quando a gente fala de conceito de área, basicamente é isso aqui. A gente precisa saber quantos quadrados de 1 por 1 eu consigo colocar dentro dessa superfície. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 quadrados. Por isso que a gente fala, quando a gente calcula a área, centímetros quadrados, que na verdade é quantos quadrados que eu consigo colocar lá dentro do objeto. Então aqui são 9 no total, ou seja, o tamanho desse quadrado aqui seria, né, 9, certo? Que são 9 quadrados. Como a unidade que eu estou usando aqui, centímetros, centímetros vezes centímetros, aplicando na propriedade de potência, a gente vai ter centímetros quadrados. Tá? Então esse que é o conceito de área. Então por isso que a gente fala centímetros quadrados. São quadrados que eu consigo colocar aqui dentro. São 9 quadrados, o tamanho de 1 por 1. Tudo bem? Aí tem a forma geral disso daqui. Então aqui eu usei o A para se referir a qualquer número. Esse A se refere à unidade do lado, né, que a gente chama aresta, né? Aplicando A vezes A, aplicando a propriedade de potência, quando o A aparece duas vezes ali, eu vou ter A ao quadrado. Ou seja, independente dessa medida que tiver aqui do quadrado, eu vou pegar esse valor e colocar a segunda potência, tá? Então isso aí basicamente é isso. Só do perímetro, o perímetro é como se eu fosse contornar o lado, no caso aqui do perímetro. Então eu tenho 3
mais 3 dá 6, 9, 12. Então o perímetro desse quadrado aqui seria o quê? 12 centímetros só, não centímetros quadrados. Então tem que tomar cuidado para não confundir. Tudo bem?